Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Dino, que olha só, o cara que era do Partido Comunista do Brasil, descobre-se agora é de uma família aristocrática, da aristocracia brasileira desde a época do Império. É aquela história que eu já falei aqui várias vezes, né? Os comunistas, os socialistas de forma geral, são a elite aristocrática. Eles substituíram isso. Na verdade, sempre foram, né? Surgiu esse movimento contra o capitalismo, surgiu justamente na época em que reis, a nobreza, começou a se sentir ameaçada por aquelas pessoas que enriqueciam fazendo trocas voluntárias, comprando, vendendo, chamaram esse pessoal de burgueses, de capitalistas e não sei o que lá, e inventaram toda essa coisa de comunismo, de socialismo, que no final das contas é o retorno ao velho status quo do governo, da realeza, de pessoas que nascem numa determinada casta e se eternizam ali, né? Vamos entender o que é, como é que o Flávio Dino é da elite brasileira aristocrática imperialista. Essa notícia foi sugerida por ChatGPT para ministro do STF, Peter Perfeito na Corrida Maluca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que está sugerindo as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né, cara? Quem imaginaria isso? O Flávio Dino parece um novato na política, começou agora, né? Começou, segundo dizem, por suas próprias pernas, conseguiu fazer direito e entrou para juiz lá no estado do Maranhão e coisa e tal, e cresceu lá dentro e coisa e tal. E aí você começa a ver umas coisas curiosas, né? Porque você sabe que para você conseguir uma vaga de juiz é uma coisa complicada. O juiz ele faz uma série de provas e coisa e tal, mas também ele tem uma entrevista com outros juízes, com outros membros do judiciário, uma banca que avalia ele. E por mais que essa banca faça um trabalho que, em tese, é técnico, é a mesma tecnicidade que existe nos atos do STF. Em tese, é tudo técnico. Em tese, eles não têm política, não estão botando a opinião deles, nem nada. É tudo estritamente técnico. Só que na prática o que a gente vê acontecer é que não, né? Na prática o que a gente vê acontecer é que esse pessoal acaba escolhendo quem eles querem, né? Ainda mais à medida que você vai subindo na hierarquia do judiciário brasileiro, o QI passa a ser muito importante. O QI, lógico, não no sentido de coeficiente de inteligência, isso é uma besteira, isso não tem, é anticientífico, não quer dizer nada. O QI no sentido de quem indica, meu amigo. E é sempre assim, todo governo é organizado dessa forma, é um monte de QI para cá e QI para lá. A história da família Dino lá no Maranhão começou com o tetravô dele, né? O tetravô do Flávio Dino, que é o Francisco Manuel Antônio Monteiro Tapajós, que era o herói de Tapajós, que ajudou o então imperador Dom Pedro II a esmagar militarmente a cabanagem, um levante popular de negros, indígenas e mestiços na Amazônia. Ou seja, o tetravô do Flávio Dino, o senhor Francisco Tapajós, destruiu um levante de negros e indígenas na região e por isso foi recompensado na nobreza, ganhando um lugarzinho lá na nobreza brasileira aqui imperialista, né? E aquilo que eu falo para vocês, pode parecer então incoerente que o Flávio Dino hoje em dia seja um membro do Partido Comunista Brasileiro. Como assim? Como o cara pode ser? O cara é comunista, como é que ele seria um aristocrata e coisa e tal? Mas se você olhar, a maior parte do pessoal da esquerda é todo mundo filho de rico, ou então rico eles próprios. Eles ou se enganam ou tentam enganar você, dizendo que eles querem dividir a riqueza, que eles acham que tem que ter divisão de riqueza. Pode ser que eles estejam se enganando ou estejam falando isso no sentido de que eles se sentem culpados por terem nascido de forma privilegiada, ou eles podem estar falando isso só para enganar você mesmo, né? Mas o fato é que o socialismo e o comunismo, ao invés de distribuir riqueza, eles visam impedir um único mecanismo pelo qual os pobres podem efetivamente melhorar de vida, que é o capitalismo, que é o livre mercado, que é você oferecer um produto e serviço e ter sucesso e conseguir se tornar rico. Todo mundo consegue isso? É lógico que não, a maior parte das pessoas tenta e não consegue. Eu quebrei minha empresa tentando fazer isso, nunca consegui. A maior parte das pessoas tenta e não consegue. Mas é o único mecanismo que permite isso, que você consegue de fato crescer socialmente é através do capitalismo.
O socialismo, não, o socialismo é você vive de esmola do governo. O governo diz que vai melhorar a sua condição de vida, mas dá lá o Bolsa Família. Então é um negócio controlado, ele vai dando ajuda para você ali, desde que você não se rebele, que você não crie nenhuma dificuldade para ele. No capitalismo, ao contrário, você pode criar dificuldades para a aristocracia. Olha o que está fazendo o Elon Musk lá nos Estados Unidos. O Elon Musk, você pode ter um monte de críticas contra ele, eu tenho um monte de críticas contra ele, Roussetti pra caramba, mas o fato é que ele ficou rico vendendo e comprando produtos, fez alguns produtos de muito sucesso, o PayPal lá, ele estava na origem do PayPal, e depois disso não tem como negar que o Tesla é um sucesso grande em termos de carro elétrico, a SpaceX um outro grande sucesso, a Starlink é excelente, coisa e tal, algumas outras companhias dele não deram tão bem, como a Tunnel Boring Machine, lá, Boring Company, coisa e tal. Enfim, mas a maior parte das empresas dele tem lucro, e tem um lucro significativo, né? E o que o cara está fazendo? Ele está justamente agora desafiando essa elite aristocrática lá dos Estados Unidos, né? O pessoal que está encastelado no governo, porque esse pessoal que está encastelado no governo se sente muito fragilizado perto dessas pessoas, porque a única forma que eles conseguem dinheiro, que eles conseguem recursos, é roubando a população. E para isso eles precisam enganar a população, né? É isso que fazem os socialistas. Eles enganam, eles dizem para vocês que estão ajudando os pobres, que querem ajudar todo mundo, mas na verdade eles querem roubar imposto seu para... eles dão um troquinho depois para vocês, dão... Mas essa ideia de que governo redistribui renda é a maior idiotice do mundo. Nunca redistribui renda em lugar nenhum do mundo. O governo, a maior parte do dinheiro fica com o pessoal do governo mesmo, com os funcionários públicos, com os amiguinhos. E é lógico, nem todo funcionário público fica milionário. Os que ficam milionários é aquele pessoal do QI, meu amigo, é o pessoal que já tinha indicação ali. Olha só a história da família do Flávio Dino aqui, né? Então, o tetravô dele ficou muito famoso e coisa e tal. O pai do Dino foi deputado estadual, o avô foi desembargador, né? Então, tetravô, depois vem trisavô, depois bisavô, o avô dele foi desembargador, numa época em que cargos no judiciário se davam por indicação. Hoje, no Brasil, você faz concurso para virar juiz. Mas, de novo, para passar no concurso de juiz, tem uma etapa que tem entrevista, que você faz uma entrevista com um órgão lá do pessoal do próprio TJ, lá do próprio tribunal que você está indo, e o pessoal pode vetar seu nome, pode dizer, não, esse cara aqui eu não gostei, e simplesmente não entra. O que acaba acontecendo? Acaba entrando a galera da peixada, a galera que já tem algum conhecimento lá dentro. Na época do avô do Flávio Dino, ele foi desembargador quando os judiciários ainda eram por indicação, ou seja, ele foi indicado desembargador ali, né? E a genealogia foi levantada por uma dissertação de mestrado lá na Universidade Federal do Maranhão, que mostra que isso é curioso, né? Que parece que o Flávio Dino tem o grande mérito de ter tirado o Sarney lá no Maranhão. Vocês lembram, o Sarney sempre dominaram o Maranhão, desde o José Sarney, depois a filha dele, Rosane Sarney, era todo mundo do clã Sarney ali ganhando os cargos lá na região, né? Só que o Dino não é tão diferente assim, não. O Dino é um outro caso, é uma outra família que também sempre teve muita influência desde a época do Império, né? E, de novo, o Sarney também é socialista, né? O Sarney, todas as ideias do Sarney são as mesmas ideias do Lula. Essa ideia de muito imposto e que o governo que vai fazer o país crescer, né? O governo vai arrecadar muito, pegar esse dinheiro e fazer o país crescer. Que lorota, isso é um absurdo. E achar que o governo tomando decisão vai tomar decisão melhor com aquele dinheiro do que as pessoas que ganharam o dinheiro, né? Cada um decidindo onde gasta o seu dinheiro é muito mais eficiente economicamente do que botar isso tudo na mão do governo, que vai desperdiçar isso em projetos designados por corrupção, por amizade, por querer ajudar, por querer fazer política, né? Enfim. Aqui, ó. Nicolau Dino, que era o avô do Flávio Dino, descende de uma família tradicional amazonense, a família Tapajós, que é o caso lá o tetravô, né? E que começa com o Francisco Tapajós e tornou-se um próspero proprietário de terras à margem do rio Tapajós, então ele veio também da região lá da Amazônia, e então na província do Grão-Pará, acabou vindo para o Maranhão e coisa e tal. E aí fala dos outros caras da família, né? Uma das filhas dele, a Heloísa Clementina, casou-se com outro político, o Nicolau Castro e Costa, que foi deputado da Assembleia Provincial do Amazonas, né? Então a família do Dino, na verdade, ela é dividida entre o Maranhão e o Amazonas também. Uma genealogia muito bem estruturada no Maranhão e no Amazonas. Há várias gerações, desde o período imperial, é exatamente o mesmo padrão na composição do poder do Brasil. Dino segue esse mesmo modelo sociológico da classe dominante,
famílias políticas com parlamentares e redes de parentesco, que no final das contas é o que eu falo, ajuda. Na hora de você subir na máquina, você qualquer um aí pode se tornar um juiz. De repente você passa lá no acordo lá do pessoal e consegue se tornar juiz. Mas a partir daí, para subir para desembargador, para outros cargos em tribunais superiores, meu amigo, só quem tem que ir, meu amigo, só quem é dessa aristocracia. E é isso que eu falo para vocês. Quem é que rompeu essa aristocracia? O Lula. Não, o Lula, embora ele seja também uma pessoa que não tem origem aristocrática e coisa e tal, ele sempre foi um idiota útil. Ele sempre foi teleguiado do Zé Dirceu e coisa e tal. Aliás, grande parte dos problemas que o Brasil está tendo nesse momento é justamente porque aparentemente a gente está vendo um Lula não teleguiado pelo Zé Dirceu, né? Justamente, muitos dos problemas que a gente está tendo agora nesse governo do Lula se devem justamente a ele não estar sendo teleguiado pelo Zé Dirceu. Sabe lá quem é que está teleguiando o Lula nesse momento? A Janja, sei lá quem que está mandando no Lula, né? Certamente alguém que não tem capacidade política, porque o Lula só está fazendo merda. E o Lula pertence a outra classe dos esquerdistas. São as duas classes. Uma classe é o pessoal da elite aristocrática socialista, rico pra caramba, ou filho de rico, ou que faz parte daquilo ali, e a outra parte é os idiotas úteis, que caem na lorota desse grupo, do primeiro grupo, e acabam sendo usados para desempenhar papéis, né? Esse é o papel do Lula. O Zé Dirceu não teria tanto carisma quanto o Lula para ganhar um cargo aqui no governo do Brasil, para ser eleito presidente, né? Aí botaram o Lula na frente. Quem estava governando é o Zé Dirceu no primeiro governo Lula. E é sempre assim. Quem que rompeu finalmente esse ciclo de gente de indicado por poder em Brasília? Quem foi que entrou lá e assustou esse pessoal da elite aristocrática brasileira? Quem foi o político que realmente apavorou essa elite aristocrática brasileira? Vocês sabem de quem eu estou falando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.